Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Henrique Meirelles garantiu que o governador do estado, Geraldo Alckmin, não será o candidato do Planalto na eleição presidencial de 2018. O ministro da Fazenda disse que o nome escolhido terá de defender o legado econômico do presidente Michel Temer. E para Meirelles, o PSDB está tendendo na direção de não apoiar o governo, o que terá, segundo ele, consequências eleitorais. O ministro disse ainda que só vai definir em março se ele será o candidato. A declaração de Meirelles teve reação imediata entre os tucanos. O líder do PSDB na Câmara, Ricardo Trípoli, disse ser uma ingratidão com o partido e que as declarações do ministro da Fazenda eram um desrespeito com a bancada federal que ajudou tanto o governo até agora. Vera Magalhães, dá para dizer que Henrique Meirelles fala como candidato ao Planalto em 2018? Mais um que saiu da toca, né? Ele e a Marina Silva aproveitaram o fim de semana para isso, para sair da toca. Eu acho que alguns fatos precipitaram essas atitudes. A saída do Luciano Huck do páreo na semana passada, essa caminhada mais enfática aí do Geraldo Alckmin para ser o candidato do PSDB e inclusive ser o próximo presidente do PSDB, e a rodada de pesquisas. Tudo isso fez com que quem pretendia deixar para dar a largada na corrida eleitoral no ano que vem precipitasse as coisas. A Marina, vocês se lembram? A gente tratou dela aqui na semana passada. Disse que ainda faria consultas aos entes da floresta, aos xamãs, etc. Mas aproveitou o fim de semana para se dizer candidata. E o Meirelles também, que vinha nessa toada, não sou candidato, deu uma entrevista hoje em que não só é candidatíssimo, como já compra briga com o PSDB, e lançou no seu Twitter até uma marca d'água de candidato. Se vocês forem ver lá, ele está lançando estatísticas, infográficos sobre o crescimento do país, falando em boas notícias, e tem lá no cantinho Henrique Meirelles e uma bandeira do Brasil. Mais candidato que isso, impossível. Então, Aros, ele também, nesse afã de se mostrar candidato, se mostra inexperiente como político, assim como o João Dória, e queima um pouco a largada. Se você é um ministro da Fazenda de um país e tem como meta primeira a aprovação da reforma da Previdência, como você compra briga com um partido que é o fiel da balança hoje na votação desta proposta e antecipa desta maneira a sua pré-candidatura presidencial? Não pode. Não é assim que se faz. Isso mostra falta de traquejo com a política e mostra que ele está sendo mais um candidato a se queimar antes da hora, como o Dória foi. Tanto é que um aliado seu tem jogado com ele na mesma posição, ali batido bola com ele, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu-lhe um pito. Disse que se você quer aprovar a reforma da Previdência, não dá para fazê-lo sem o PSDB e que ele, portanto, não deveria ter falado o que falou na entrevista à Folha de São Paulo. Então, as eleições são já o principal assunto na praça, a ponto de quase obscurecer a reforma da Previdência e podem atrapalhar. Já estavam atrapalhando no caso do PSDB, que está lá empoleirado em cima do muro, dadas as suas idiosincrasias político-eleitorais, e agora o próprio ministro da Fazenda aparece para embolar o samba da votação. A gente vai falar sobre Datafolha daqui a pouquinho, vou trazer os números aqui para ouvir a opinião de vocês. Mas e sobre essa história Meirelles-Alckmin, Andreas? Algum tempo atrás você fazia a leitura dizendo da posição dos dois ali e avaliando os dois perfis, e agora esse embate, essa avaliação do Meirelles, dizendo, olha, há uma negação aqui de tudo que foi feito. Quando ele fala sobre a área econômica, ele está falando sobre o quintal dele, né, Andreasa? Sim, mas acho que tem uma premissa aí fundamental para essa entrevista do Henrique Meirelles. Há algumas premissas. A primeira é a seguinte: houve no final de semana, primeiro no sábado, ainda que não tenham conversado, o encontro entre Geraldo Alckmin e Michel Temer em São Paulo. E no domingo, dois encontros que hoje estão na manchete como tendo sido proveitosos. O Rodrigo Maia está no sua bipolaridade habitual, ele está otimista com a reforma da Previdência. Me parece
portanto, que essa entrevista do Henrique Meirelles, comprando briga com o PSDB, deriva de um cálculo feito no final de semana, otimista, né, ou realista, como diz o Rodrigo Maia, de que será possível votar e aprovar em primeiro turno a reforma da Previdência na Câmara, mesmo que o PSDB não feche questão. Já teriam votos, inclusive alguns do PSDB, para avançar. Daí porque o Henrique Meirelles se sentiu autorizado, e certamente foi autorizado, aí eu entro no outro ponto da premissa, certamente essas declarações dele obedecem a um comando do Planalto. Ele jamais daria essa entrevista e diria o que disse sem autorização, sem o consentimento do Michel Temer. O que me parece ter sido a orientação do presidente, para esticar a corda mesmo, estica a corda, cobre que o PSDB, na figura do presidente, virtual presidente do partido, se posicione a respeito da reforma da Previdência. Aliás, todos os candidatos a presidente precisam se posicionar a respeito dessa reforma. Essa reforma é decisiva para o Brasil. E aí, Geraldo Alckmin, qual é a sua posição a respeito? De que maneira você vai encaminhar, vai pressionar, vai comandar o seu partido nessa matéria? E parece haver cálculo aí, Carlos Auros, um sinal positivo, por um lado, de que a reforma da Previdência está bem encaminhada para que se compre essa briga, e que Henrique Meirelles é cavalo do Michel Temer ao esticar essa corda e, portanto, boi de piranha. Tá? E aí, concordando com a Vera, se queimando porque lançado para isso, talvez sem saber, tá? Inexperiente do ponto de vista político, eleitoral, botando a carroça na frente dos bois, se queimando, se prejudicando. Eu não acredito na sua candidatura, nunca acreditei, e agora para mim está claro que ele vai ser usado como baliza econômica para o Michel Temer sempre que precisar esticar uma corda política com um assunto de ordem econômica. Não menosprezem a capacidade de articulação e de visão política do presidente. Não tenho muita dúvida, já falei isso aqui, não é fácil. O governo terá um candidato, mas não creio que seja o Henrique Meirelles. E se eu tivesse que apostar com o que é agora, no final das contas, em decorrência de uma negociação pessoal direta entre Geraldo Alckmin e Michel Temer, o candidato do governo será o do PSDB. E você, Madu, qual é a avaliação que você faz dessa manifestação do Meirelles? Eu achei perfeita a análise do Andreasa, só discordo num ponto, se ele é boi de piranha ou cavalo. Qual espécie de quadrúpede que o Henrique Meirelles possa vir a ser? Não vai fazer muita diferença, não. É a única discordância que eu tenho nesse ponto. O Henrique Meirelles, ele como candidato, ele não funciona. Primeiro porque ele é banqueiro. Então é o oposicionista que todo mundo quer dos sonhos de qualquer outro candidato. Você tem um banqueiro como oponente. Não existe figura mais estigmatizada no Brasil do que o banqueiro. Né? Os banqueiros são conhecidos, enfim, eu discordo disso. E eu acho ainda uma posição curiosa os banqueiros vestirem essa carapuça, né, de serem digamos assim, a raiz de todo o mal da economia, de todos os males para as pessoas. Isso não é verdade, isso é uma fantasia. O sistema financeiro é importantíssimo, é o aparelho circulatório da economia, né, tratando assim, a economia como organismo, a comparação, a metáfora. Mas e os banqueiros, eles são operadores do sistema circulatório, nada mais do que isso. Eles não deveriam aceitar esse estigma da sociedade. Mas já está mais do que marcado. Banqueiro no Brasil é pior do que bandido, né? É pior do que vampiro. Então você tem um candidato banqueiro de um governo que tem um índice de popularidade lá embaixo, né? Como é o governo Temer. Cara, ligado ao grupo JIS, né? Que foi do conselho do grupo JIS, quer dizer, ligado também indiretamente, mas a corrupção e a Operação Lava Jato. Então eu não consigo enxergar coerência nesse, a não ser dentro desse raciocínio, dessa hipótese do Andreasa, aí que cai como uma luva realmente. Ele é uma espécie de boi de piranha para forçar uma situação para o PSDB. Vamos dar uma esticada de corda aí, pessoal. Mas o Henrique Meirelles também se prestar a isso, com tanto detalhe, como mostrou a Vera, já com quase que...
Tivemos um problema com a conexão do Madureira e quer complementar, Vera, algum item aqui? Não vejo o Henrique Meirelles se prestando ao papel de boi de piranha do Michel Temer, não tem por que fazer isso, ele tem uma trajetória bem sucedida no setor privado, voltou para o setor público por um motivo, e esse motivo é tentar pavimentar um caminho para a política. Ele tem essa pretensão desde sempre, já foi eleito senador da República por Goiás, abriu mão do mandato de senador para ser presidente do Banco Central e se aproximar mais do poder central, porque o seu objetivo desde sempre era a presidência da República, só foi aconselhado a tentar o Senado antes de se lançar a presidência da República, e de lá para cá ele só tem feito pavimentar essa trajetória, diferentemente do Luciano Huck, que é alguém de fora, outsider mesmo, e que veio com uma plataforma ali de tentar o novo. O Henrique Meirelles sempre tentou construir por dentro. Ele já foi filiado ao PSDB, já foi filiado ao PMDB, hoje em dia é filiado ao PSD, pode mudar de partido eventualmente. É lógico que ele não vai rasgar dinheiro como nenhum banqueiro, mas também não vai emprestar a sua credibilidade à do Michel Temer a troco de nada, só para servir de anteparo a ele. Logicamente, se ele deu uma entrevista, ela foi combinada, mas ela se inscreve dentro de uma estratégia que ele traçou para si. Ele se cercou de assessores que não são os do Planalto, que são assessores bastante experimentados, repórteres experientes que já estiveram em redação e repórteres de política e de economia. Essa entrevista que ele dá hoje é uma entrevista para uma repórter que cobre política e para um repórter que cobre economia. Então ele está com, como diria o Eduardo Campos, está de olho em dois bezerros ali ao mesmo tempo. Então eu acho que tem cálculo, mas esse cálculo ainda é aquele de tentar se diferenciar e apostar na dificuldade de uma negociação com o PSDB. Dificuldade essa que ainda existe. Teve um artigo do Fernando Henrique Cardoso no fim de semana cobrando que o PSDB tenha responsabilidade. Alguns economistas se desfiliaram do partido por discordar dessa decisão do PSDB de não apoiar a reforma da Previdência. Agora o líder faz essa declaração, é falta de respeito, sendo que o partido está agindo, como eu escrevi na coluna, como uma classe da quinta série em vez de uma bancada. E o Alckmin e o Temer se encontram no fim de semana, e em vez de tratar dos assuntos, em vez de falar como você, Carlos Alves, então, presidente, vamos aos costumes, ficaram apenas ali, se encontraram, fizeram alguma mesura, trataram de trivialidades e nada de descer aos assuntos. Os assuntos não se resolvem por osmose, eles precisam ser discutidos, precisam ser debatidos, e um líder, para ser um líder, precisa mostrar que veio, precisa mostrar a capacidade de liderar. Até agora, Geraldo Alckmin não demonstrou isso, ele está agindo como sempre agiu, esperando que as coisas meio que se ajeitem. Num tema tão espinhoso quanto a reforma da Previdência, é difícil imaginar que as coisas vão se ajeitar sem alguém que dê o comando. Madu, você foi interrompido. Claro. Diga, Andreasa. Só para fazer uma parte aqui, quer dizer, a partir do que a Vera disse, esclarecer algo do meu comentário, eu tenho certeza de que o Henrique Meirelles tem um projeto político pessoal. E que se lança ele, se cerca de pessoas para isso. O que, na minha visão, só facilita a vida dos políticos profissionais. A natureza do boi de piranha é exatamente não saber que é boi de piranha. Madu, quer concluir teu raciocínio? Aquela hora tivemos um problema com a conexão. Eu acho que o meu raciocínio já estava praticamente concluído, mas é curioso o que o Andreasa falou agora, realmente essa característica que se o boi de piranha sabe que é o boi de piranha, evidentemente ele se recusa a essa tarefa insana, né? Mas aí colide seria extremamente curioso e extremamente a ingenuidade do Henrique Meirelles, né? Muito naive da parte dele, não percebeu que a gente está percebendo aqui claramente, né? Que essa candidatura dele, esse empurrão, essa cutucada do governo, essa força toda, ele não tem chances concretas para presidente da República. Talvez realmente ele possa almejar senador, arrumar uma legenda para senador, deputado federal, perfeitamente, sem dúvida nenhuma, até através do trabalho que ele fez no Ministério da Fazenda. Mas ser candidato a presidente da República não é para o bico dele.
Bom, então eu vou virar... Só fazendo uma correção, na minha fala, ele não foi eleito senador, foi eleito deputado, tá? Eu que pus o foi deputado federal, carro PSDB. na frente dos bois aqui.